Olá, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu te convido nessa noite, para nós iniciarmos nosso culto nas nossas casas, a abrir comigo o livro de Salmos, o Salmo de número 92. Abra comigo, por favor, Salmo 92. Esse salmo, meus irmãos, é um salmo de ação de graças ao Senhor, é um salmo de agradecimento, ele é um cântico para agradecer ao Deus soberano que nós temos. Esse salmo ele era entoado por aqueles que criam no Senhor, na época em que o salmo foi escrito, na época das peregrinações para Jerusalém. E ele diz assim: é bom rendermos graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Proclamar teu amor pela manhã e à noite a tua fidelidade. Com instrumento de 10 cordas, com saltério e ao som solene da harpa. Senhor, tu me alegraste com teus feitos. Exultarei com as tuas obras das tuas mãos. Senhor, como são grandes as tuas obras, como são profundos os teus pensamentos. E aí o versículo 8 diz assim: mas tu, Senhor, és exaltado para sempre. Meus irmãos, nós temos motivos de sobra para louvarmos ao Senhor nosso Deus e Pai. Apesar das circunstâncias em que estamos vivendo, das restrições, Ele é quem nos guarda. Ele é quem governa as nossas vidas e a Ele, somente a Ele devemos louvores, glória, majestade, honra para todos sempre. Eu te convido nesse momento, aqueles que podem, a colocar-se de joelhos em casa e vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te rendemos graças, Senhor, e a Ti cantaremos louvores eternamente pelas Tuas maravilhas, pelas Tuas grandes obras, pelos Teus feitos, Senhor. Te adoraremos, Senhor, por quem Tu és nas nossas vidas. Porque, Senhor, Tu nos guardas, Senhor. Tu nos alegra com os feitos das Tuas obras. Tu nos alegra, Senhor, quando nos tirasse do reino das trevas e nos colocaste no reino do Teu Filho amado. Quando nos removeste do lamaçal do pecado e nos juntaste a Ti pela graça derramada pela cruz, na cruz do Calvário, pelo sangue do Teu Filho Jesus. Nós clamamos a Ti e suplicamos, Senhor, pelas nossas famílias nesse tempo de pandemia, que o Senhor nos guarde a nossa saúde, que o Senhor nos guarde de todo o mal e que faça resplandecer o Seu rosto sobre nós. Que nós venhamos a exalar o bom perfume de Cristo e venhamos a pregar a respeito da boa notícia, da boa nova que é o Evangelho do Senhor. Sê conosco, Pai, em todo esse tempo, guarda-nos, Senhor, na força do Teu poder, dá-nos força, intrepidez e coragem para pregar a Tua palavra a todo tempo, Senhor. Fortifica-nos, Senhor, e enche-nos de fé pelo poder que há no Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. E agora eu te convido, meu irmão, minha irmã, a louvarmos o Senhor de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Amém. Tu, antes do sol, de toda a vida, autor Tu és, reinas. E pelo som da Tua voz, impérios dobram-se aos Teus pés, reinas. Fazes o mar obedecer, e em Teu nome toda a terra estremecer. E sobre a luz a se prostrar, o universo a declarar que reinas.
maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus. Sopro teu, meu respirar, de pó a vida vem tornar. Tu és o pão alimentar, a fonte eterna saciar. Reinas, com tuas mãos podes curar, teus pés as águas caminhar, teu sangue sara o meu pecar, teu braço forte a sustentar. Os céus proclamam teu louvor, e ante ao trono do Senhor, teu povo dobra-se em temor, entoam anjos para sempre. Tu reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus. Reinas, sobre todos tu reinas. Eternamente reinas, tu reinas, eternamente reinas, maravilhoso Salvador, Cordeiro Santo és, sobre todos tu reinas, eternamente reinas, és único e incomparável Deus. Eras tu antes do sol, de toda a vida autor tu és. Reinas.
sangue, o bom Nesse momento, meus irmãos, eu convido vocês a abrirem comigo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 11. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 11. A Santa Palavra de Deus diz assim: mas digo isso, quem pouco semeia, pouco também colherá. Quem semeia com generosidade, também colherá generosamente. Cada um contribua de acordo com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem com constrangimento, pois Deus ama quem contribui com alegria. E Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que, tendo sempre insuficiente em tudo, transbordeis em toda boa obra. Conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura, e aumentará os frutos da vossa justiça. E em tudo sereis enriquecidos para serdes sempre generosos, o que, por nosso intermédio, produz ação de graças a Deus. Amém, meus irmãos? Então nós temos aqui nesse texto de Paulo, em 2 Coríntios, na sua segunda carta, algumas lições àqueles que contribuem generosamente para a obra do Senhor. E ele nos ensina que nós devemos fazer isso com alegria no coração. Ele também nos diz que Deus é poderoso para nos fazer transbordar em vós, para que em tudo nós tenhamos prosperidade nas obras do Senhor, termos os recursos suficientes para as obras do Senhor. Ele também nos diz no versículo 10 que Ele dá a semente ao que semeia. Sendo Deus aquele que dá a semente e o que semeia, Ele também diz que Ele multiplicará as sementes daquele que dá generosamente. E em tudo seremos enriquecidos pelo poder que há na mão do Senhor Todo-Poderoso. Sendo assim, meus irmãos, apesar de nós não estarmos nos reunindo fisicamente nesse momento, por um tempo, a igreja ainda possui despesas a honrar, contas para honrar, e ainda assim, e mais ainda agora, temos a necessidade de assistir primeiramente os nossos irmãos, com recursos, com roupas, com cesta básica. Então eu te convido nessa noite a generosamente, através da nossa conta bancária, que é o recurso que nós temos disponível nesse momento, contribuir com as obras do Senhor,
na certeza de que Ele é quem te dá a semente, Ele é quem te sustenta, Ele é quem multiplica os recursos e Ele é quem te prospera na tua vida e em toda boa obra, para louvor e glória do seu próprio nome. Contribua nesse momento de acordo com aquilo que o Senhor colocou no teu coração e, como diz a palavra do Senhor, generosamente, assim como foi generoso, misericordioso aquele que nos resgatou do pecado e aquele que nos deu vida eterna. Amém? Deus seja louvado, que você seja abençoado e em toda semente, toda boa obra, engrandecido e abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Boa noite para você que está nos acompanhando aí da sua casa, através da internet. Glória a Deus por esses meios, por essas formas que nós temos hoje de pregar a palavra, de compartilhar um pouco do Evangelho com vocês e uns com os outros. Nós hoje vamos continuar no mesmo texto que nós estudamos na semana passada. Nosso pastor trouxe para a gente o texto de Lucas 24, onde as mulheres foram até o sepulcro onde Jesus tinha sido sepultado e não encontraram. E os anjos falaram que ele não estava lá. E hoje nós vamos continuar esse texto. Então eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Nós vamos ler do capítulo 24, do versículo 13 até o 35. Lucas, capítulo 24, do versículo 13 até o 35. Vou esperar para você abrir a sua Bíblia para acompanhar comigo. A palavra do Senhor diz assim, Lucas 24, 13 a 35. Nesse mesmo dia, 2 deles seguiam para um povoado chamado Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam comentando tudo o que havia acontecido. Enquanto comentavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a acompanhá-los. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então lhes perguntou, do que estáis falando pelo caminho? Eles pararam tristes. E um deles, chamado Cleopas, respondeu, és tu o único visitante de Jerusalém que não soube das coisas que ali aconteceram nos últimos dias? E ele lhe perguntou, quais? E eles responderam, as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Como os principais dos sacerdotes e autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o que traria redenção a Israel. Além disso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram. Também é verdade que algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro dele e, não achando o corpo, voltaram, afirmando ter tido uma visão de anjos que diziam que ele está vivo. Agora, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e confirmaram que as mulheres haviam falado, mas não o viram. Então ele lhes disse, ó tolos, que demorais a crer no coração em tudo o que os profetas disseram. Acaso Cristo não tinha de sofrer essas coisas e entrar na sua glória? E começou por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Quando se aproximaram do povoado para onde se dirigiam, Jesus fez como quem ia seguir em frente. Eles, porém, insistiram, fica conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então entrou para ficar com eles. Estando eles à mesa, Jesus pegou o pão, abençoou e partindo o distribuía. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu diante deles. E disseram uns aos outros,
Acaso nosso coração não ardia pelo caminho quando ele nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles. Os que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que havia acontecido no caminho e como o reconheceram no partir do pão. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia de nós nessa noite. Olha, Senhor, com o teu favor para nós e permita-nos, Senhor, entender estas tuas santas palavras. Que as verdades, Senhor, do teu evangelho, reveladas, Senhor, nesta porção da Escritura que vamos estudar nesta noite, venha a arder em nosso coração. Venha a se revelar às nossas mentes. Que através da tua palavra, Senhor, sejamos ensinados nessa noite o que é o teu evangelho. Que sejamos ensinados nessa noite, Senhor, as verdades eternas que devem ecoar em nossas mentes e corações. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Então, amados, nós acabamos de passar pela Páscoa. Na semana passada nós vimos sobre a ressurreição de Cristo, sobre essas mulheres que foram até o sepulcro. Então eu quero repassar com vocês um pouquinho os últimos dias de Cristo até a sua crucificação e a sua ressurreição e até nós chegarmos a esse texto, a esses dias que esses textos relatam. Na quinta-feira, ou não certamente na quinta-feira, não sabemos, mas eu vou pegar o que a tradição acredita. Na quinta-feira, Cristo foi traído por Judas e entregue às autoridades, na quinta-feira. Na sexta-feira, depois de muito sofrimento e escárnio, depois de ter sido preso, torturado, Cristo foi crucificado. E então veio o silêncio. Os seus discípulos ficaram desorientados. A sua mãe foi transpassada no seu coração pela tristeza. Pedro foi esmagado pela dor. João estava estarrecido de medo, confuso. Tomé estava estremecendo de medo de tudo que havia acontecido. Todos estavam tristes. Todos estavam sem esperança. O mestre deles se foi. O amigo deles, e que amigo, partiu de vez. Os seus planos, tudo aquilo que eles sonhavam, tudo aquilo que eles projetavam, estava arruinado. As suas esperanças foram feitas em 1000 pedaços. Eles estavam confusos, frustrados e desesperados. Nenhum deles acreditava ou esperava, nenhum deles tinha entendido que ele iria ressurgir. Eles estavam desanimados, desolados. Por isso que o sábado é chamado de sábado do silêncio. Não porque Deus teria sido vencido, não porque o homem teria conseguido de alguma forma afetar a Deus, não porque o verbo teria sido silenciado. Não é por causa disso que é chamado de silêncio, mas porque as suas ovelhas não mais o ouviam, não mais ouviam a voz do seu mestre. O que teria acontecido com o Redentor? Não era ele o Cristo? Por um acaso não era ele o Cristo? Mas no domingo surgiu uma notícia estranha. A pedra foi removida. A pedra foi removida. O seu corpo não está mais lá. E os anjos anunciaram que ele vive. Esses dois, então, depois dessas notícias, estavam andando, saindo de Jerusalém, indo para um povoado chamado Emaús. Enquanto caminhavam, eles conversavam sobre todas essas coisas que tinham acontecido. E o próprio Cristo se apresenta para eles, mas eles estavam como cegos. Eles estavam tristes, pois o Redentor deles
O Redentor que eles esperavam tinha sumido. E já faz 3 dias. Eles estavam tristes, pois esperavam que esse Cristo, esse Redentor, os livraria do seu sofrimento debaixo de Roma. Eles esperavam que esse Redentor era o Cristo, mas ele morreu. A sua esperança estava nas coisas desta terra. A sua esperança estava que algo tremendo ia acontecer, uma revolução talvez ali daquele povoado. Eles iam ser libertos. Ali estava a sua esperança, por isso eles não tinham entendido que Jesus realmente tinha sido o Cristo. Então Jesus começa a lhes explicar as profecias a seu respeito desde Moisés. Eles insistem para que Jesus passe a noite ali com eles. E enquanto Jesus dá graças pelo pão, eles reconhecem, as escamas dos seus olhos caem, os seus olhos são abertos e eles reconhecem a Cristo. E quando reconhecem a Cristo, Jesus some e eles saem correndo para Jerusalém para contar, anunciar o que tinha acontecido. Então, nessa noite, eu te convido para nós andarmos por este caminho, para nós passearmos junto com esses discípulos por este caminho. O primeiro lugar onde este caminho vai nos levar é ao nosso próprio coração. Como nós podemos chegar ou viajar para dentro do nosso próprio coração? Como nós podemos sondar as profundezas da nossa alma? Como nós podemos chegar a entender aquilo que nós amamos ou devíamos amar, aquilo que tem nos feito errar o caminho? Como nós podemos chegar até o nosso coração? E eu te digo, nós não podemos, nós não conseguimos, a menos que o Espírito Santo nos auxilie. É Ele quem mostra a idolatria do nosso coração. É Ele quem nos mostra que nós necessitamos de ídolos para adorar e criamos ídolos para nós mesmos. Adoramos tantas coisas, idolatramos tantas coisas, onde no lugar nós devíamos adorar a Deus. É o Espírito Santo quem mostra que nós somos pecadores. É o Espírito Santo que mostra que somos cegos. Sem Ele, sem o Espírito Santo nos iluminando, nossos pecados não parecem tão errados assim. A gente até que é bonzinho, a nossa intenção é boa, a gente, eu não mato, eu não roubo. A gente se acha bonzinho, a gente não consegue viajar para dentro do nosso coração e ver a realidade que habita dentro de nós. Agora, se nós não conseguimos nem ver a nós mesmos, entender a nós mesmos, sondar o nosso próprio coração, que dirá chegar até Deus, que dirá chegar até Cristo? Nós não conseguimos, nós não sabemos o caminho, nós não sabemos chegar lá. Por onde que nós chegamos a Cristo? Qual é o caminho que leva a Cristo? Nós não conseguimos chegar lá por nós mesmos, somente pelo auxílio do Santo Espírito de Deus. Então a primeira coisa que eu quero reforçar com você nessa noite é que não há conhecimento humano que possa nos revelar a Cristo aos nossos corações. Não há experiência humana que nos faça crer que Ele é o Cristo, que Ele é o Cristo que tira o pecado do mundo. Não há experiência humana que consiga promover isso. Não há. Nem mesmo esses discípulos que andavam com Ele, que por muito tempo andavam com Ele antes da sua morte, não o reconheceram. Até eles tiveram que ter o Cristo revelado aos seus corações pelo Espírito Santo. Nosso pecado nos impede de ver a Cristo. Se o Espírito Santo não remover a escama dos nossos olhos, não remover a pedra do nosso coração, para que nós vejamos a Cristo, nós não poderemos contemplá-lo. Nós não cremos em Cristo, não conseguimos crer em Cristo ou chegar ao conhecimento de Cristo por meio de arqueologia ou por meio de registros históricos, provando que Cristo realmente existiu. Isso não vai nos fazer crer em Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas.
Nós não vamos conseguir chegar ao conhecimento salvífico de Cristo por meio de estudo aprofundado, seja até mesmo das Sagradas Escrituras, se não tivermos o auxílio do Espírito Santo de Deus. Nem mesmo vindo anos na igreja, se não tiver o auxílio do Espírito Santo de Deus, nós não podemos chegar ao conhecimento de Cristo. Esses discípulos andaram com Cristo antes da sua morte. Ouviram Ele falando das coisas que Ele agora mais uma vez repetiu. E ainda assim não o reconheceram. Não é por força humana. Não é por conhecimento humano. Não é por sabedoria humana. Mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. É por isso que a ciência não consegue explicar a existência de Deus. É por isso que a ciência não consegue explicar que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E por ela não conseguir explicar, por ela dizer que não existem evidências científicas que provem, né, a fé em Cristo, ela conclui que Deus não existe. Porque ela não consegue provar, ela não consegue ver com seus olhos humanos. Mas o fato é que esses assim declaram, os cientistas, ou o mundo assim declara, por causa do seu pecado que os cega, que não permite com que eles vejam a Deus, que não permite com que eles vejam que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E por não verem, concluem que Ele não existe e que aqueles que creem nesse Deus, nesse Cristo, são loucos, ou no mínimo menos intelectuais, pobres, ingênuos, enganados de alguma forma por uma religião. Porque eles não conseguem ver a Cristo. Eles não conseguem ver a Deus com a sua própria força humana. Mas nós sabemos, e essa palavra nos revela nessa noite, que a palavra de Deus, que é loucura para estes homens, que é insanidade para estes que não creem em Cristo, a nós é feita sabedoria de Deus. Não é pelo muito saber, não é por ser especial, mas é porque Cristo revela em nós, aprove a Cristo revelar a nós, por meio do Espírito Santo, a si mesmo. Não é porque nós somos melhores, não é porque somos mais especiais, não, é porque aprove a Cristo se revelar a nós, por meio do Espírito Santo. Assim como esses discípulos, então, esses que não creem, estão cegos. Têm olhos, mas não veem, não conseguem enxergar. É interessante que a palavra do Senhor fala em Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como assim quem tem ouvidos para ouvir? Todos que têm ouvidos é para ouvir. Mas somente a palavra está dizendo, reforçando aqui, quem tem ouvidos para ouvir. Aquele que tem ouvidos abertos pelo Espírito Santo para ouvir a palavra do Senhor, ouça. Não são todos que têm ouvidos que conseguem ouvir. São alguns, pela graça e pela misericórdia de Deus, que têm os seus ouvidos abertos e seus olhos abertos para que ouçam e vejam a Cristo. Então, se há algum ignorante ou que lhe falta conhecimento nessa situação, são estes que não conhecem o Cristo. Estes que às vezes se posam de ricos, mas que na verdade são pobres, cegos e nus. Carentes da verdadeira palavra, do verdadeiro evangelho. A palavra diz que eles deviam buscar conhecer o Cristo, deviam buscar o ouro refinado verdadeiro. Mas o Espírito Santo, ele não apenas nos revela a Cristo. Ele não apenas abre os nossos olhos para que vejamos a Cristo. Tiago 2,19 diz, você crê que existe um só Deus? E eu vou aqui expandir um pouco o texto. Você crê que existe Cristo? Que Cristo existiu? Muito bem!
até mesmo os demônios creem e tremem. Ou seja, grandes coisas que você crê que Deus existe. Grandes coisas que você crê que Cristo existiu. Não é o suficiente. Por isso que o Espírito Santo não apenas nos revela a Cristo, mas ele sela os nossos corações para que amemos a Cristo de todo nosso coração. Ele nos dá o dom da fé para que creiamos em Cristo. Nós, os nascidos do Espírito. Nosso coração, que antes fora corrompido pelo pecado, agora é corrigido. Nossas afeições, nossos amores, nossos desejos são colocados em ordem novamente. Nossas vontades são restauradas conforme eram antes da queda do homem no pecado. De forma que possamos agora, restaurados pelo Espírito Santo de Deus, a perfeição novamente, não perfeição completa, mas agora com nossa vontade, com nossas afeições corrigidas, nós podemos amar a Deus, amar a Cristo e amar a sua palavra. Aquilo que nós antes odiávamos, agora nós amamos. O Cristo, para o qual nós provavelmente gritaríamos, crucifica-o! Agora nós amamos e buscamos a sua face. Nos maravilhamos, nosso coração queima. A sua palavra é revelada a nós e nosso coração queima. Nós entendemos que ela é sabedoria de Deus e não apenas um livro especial, um livro muito importante para a humanidade. Não, ela é a palavra de Deus. E quando nós sentamos e buscamos a entender essa palavra, nós nos deleitamos e nosso coração queima. A palavra que esses discípulos usam aqui, quando eles falam, não nos ardia o nosso coração quando ele abria as Escrituras. Essa palavra ardia, no original, quer dizer colocar fogo, iluminar, queimar, arder, consumir com fogo. O nosso coração, então, agora queima, ou deveria queimar. Queima por estar prostrado, orando a Deus, buscando a sua face, buscando a sua verdade. O brasão, o selo do reformador Calvino, o selo que ele usava para marcar os seus escritos, era uma mão estendida. E essa mão segurava um coração em chamas. E embaixo tinha o dizer, o meu coração a ti entrego, ó Deus. O meu coração, como que em chamas, entrego a ti, ó Deus. E se ele está em chamas, não é porque eu, ou você, ou o próprio Calvino, coloca esse coração em chamas. Não é porque nós nos incendiamos a nós mesmos, não. É porque o Espírito Santo incendeia os nossos corações para que amemos a Cristo. E se nós entregamos o nosso coração a Cristo, não é por nossa própria vontade, não é por nosso próprio querer, não é porque nós reconhecemos a Cristo, mas é porque a nossa vontade foi restaurada ao propósito divino para o homem. Nossa vontade, nossos desejos foram restaurados para o seu propósito divino para o homem, para o propósito divino de Deus antes da queda do homem. E que propósito é esse? Qual é o propósito do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós desejamos conhecê-lo. Nós agora desejamos gozá-lo. Nós desejamos estar com Ele, desfrutar dele. Desejamos deleitar na beleza da sua santidade. Passamos a confiar nele, entregar as nossas vidas e tudo aquilo que esperamos nele e na sua autoridade maravilhosa. Nós buscamos agradá-lo em tudo que fazemos e de todo o nosso coração. Passamos a esperar nas coisas boas no porvir. Nas coisas boas no porvir.
Tiramos o nosso foco das coisas deste mundo. Por quê? Porque Ele vive. Cristo ressuscitou. Por isso eu tenho esperança no amanhã. É isso que o Espírito Santo faz ao nos revelar a Cristo e selar o nosso coração e incendiar o nosso coração. Para finalizar essa primeira parte, Tomás de Aquino falou que o Espírito Santo torna-nos amantes de Deus. Amantes de Deus. Não amantes, obviamente, no sentido pejorativo que nós usamos hoje, mas amantes como aqueles que amam, aqueles que querem estar. Assim como no livro dos Cânticos, que muitos, desde a tradição cristã, acreditam que seja a relação de Cristo com a igreja. Este anseio por estar com Cristo, desejo por estar com Cristo, que o Espírito Santo produz em nossos corações. Esta é a obra do Espírito Santo. O segundo lugar que este caminho nos leva é a verdade. E que verdade é essa? Cristo não perguntou para esses discípulos o que eles estavam conversando, porque Ele não sabia do que eles falavam. Ele sabia do que eles estavam falando, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Obviamente, Ele sabia do que esses discípulos estavam falando no caminho. Mas Ele pergunta para que despertar o interesse nesses discípulos, com um propósito de ter a oportunidade de explicar o que eles necessitavam saber. Eles estavam olhando os últimos acontecimentos, mas Cristo provoca ali um diálogo e uma conversa para que Ele tivesse a oportunidade de mostrar para eles o que eles realmente precisavam saber, o que eles não estavam vendo. Cristo explicou então, desde Moisés até os profetas, tudo o que o Antigo Testamento falava a respeito dele. Para quê? Para que Cristo fez isso? Para mostrar que é sobre Ele que todas essas coisas, que todos esses profetas, que todos esses prenúncios falavam. É sobre Ele que a santa palavra do Senhor fala. É sobre Cristo que a Bíblia fala. Ele, Cristo, é quem liga o Antigo e o Novo Testamento. Ele é o Cordeiro verdadeiro. Muitos cordeiros foram imolados, muitos sacrifícios foram feitos, mas Ele, e somente Ele é o sacrifício perfeito que foi aceito por Deus. Ele é o verdadeiro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é a pedra angular. É sobre Ele que todos os profetas falaram. Ele é o segundo Adão. Ele falou tudo isso para mostrar que Ele é o Salvador prometido que tira o pecado do mundo. Ele falou desde Moisés até os profetas para revelar a pedra que está sobre o fundamento da igreja, desde os tempos antigos. E qual é essa pedra? Ele é o Cristo, é a pedra angular que sustenta toda a sua igreja, que sustenta todo o seu povo, desde os seus remidos e escolhidos, lá no povo de Israel, até os dias de hoje. Quem sustenta o seu povo, quem sustenta a sua igreja, é o Cristo, é a pedra angular, e Ele revela isso desde Moisés até os profetas. Ele é o Cristo que rasgou o véu, Ele é o Cristo que subiu aos céus, porque a Ele foi dado o poder de retomar a sua vida, porque Ele cumpriu toda a lei, porque Ele cumpriu fielmente a tarefa que lhe foi dada pelo próprio Deus. Ele foi, então, assunto aos céus, e chegando aos céus, Ele foi coroado rei e sacerdote. A Ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará. É por isso que Ele falou todas essas coisas, para revelar todas essas coisas. Ele relembra a esses discípulos o que Ele já tinha falado, que essas coisas precisavam acontecer. Essas coisas precisavam acontecer, assim como Ele mesmo já tinha falado em João 3,14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem, Ele, seja levantado.
Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Ele, e somente Ele, tem o poder para abrir os 7 selos do livro. Ele é o cumprimento lá da profecia de Gênesis. Entre ele e a serpente foi colocada inimizade, e a serpente feriu o seu calcanhar. Ele é o pão partido por nós. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele é o pão da nossa ceia. Ele foi morto não por crime. Ele não foi justamente condenado. Ele foi morto por mim e por você. Mas ele não permanece morto. Ele vive. Pois assim era necessário para que se cumprissem as Escrituras. Agora eles entendem. Agora esses discípulos entendem as profecias. Agora eles entendem os sacrifícios que eram feitos desde o tabernáculo até o templo. Agora eles entendem ao que se referia. Agora eles entendem o que Cristo já falava a eles durante todo o seu ministério aqui nessa terra. Agora eles foram iluminados. Agora a escama dos seus olhos caiu, a pedra do seu coração foi removida e eles podem ver e contemplar e amar a Cristo. Agora eles entendem. Agora, assim como Zacarias, eles podem bradar: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e libertou o seu povo e nos fez surgir uma salvação poderosa da descendência do seu servo Davi. Assim como tem anunciado por meio dos seus santos profetas desde os tempos antigos, graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual a aurora lá do alto vem nos visitar, para iluminar os que estão nas trevas, na sombra da morte, a fim de guiar os nossos pés para o caminho da paz. Agora, eles podem clamar, assim como João Batista: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, eles foram iluminados. Agora, eles entendem. Não estão mais tristes. Não estão mais falando sobre os últimos acontecimentos. Não estão mais falando sobre a crucificação do seu mestre. Não falam mais da sua morte. Mas agora eles exultam e anunciam e correm a pé nos seus pés para anunciar: Cristo vive. Cristo vive. Ele era o Cristo e Ele vive. E por último, então, o caminho que incendeia os nossos corações e que nos leva a conhecer essa verdade, a entender o Cristo, é o caminho que leva o Evangelho até os confins da terra. Ele nos faz crer, mas Ele também nos faz testemunhar. Porque Cristo ressuscitou e porque Ele vivo está, esses discípulos tiveram seus olhos abertos. E após verem a Cristo, eles correram para Jerusalém para testemunhar o que eles viram. Na mesma hora. Ora, um pouquinho antes eles tinham falado para Cristo: não caminhe nesse caminho durante a noite, está escurecendo, fique aqui conosco. Mas agora não era mais problema, eles não podiam esperar até amanhã, não dava mais para esperar para anunciar essa mensagem. Eles foram correndo pelo mesmo caminho no qual eles aprenderam o Evangelho, a eles foi revelado o Cristo de uma vez por todas. Este mesmo caminho eles usam para anunciar a mensagem do Evangelho. E eu te pergunto, qual é a nossa reação ao ver a Cristo? Qual é a nossa atitude ao ler as Sagradas Escrituras que falam sobre o Cristo? Qual é o nosso sentimento ao ver que o eterno Deus poderoso nos perdoou dos nossos pecados? Nosso coração queima quando ouvimos o Evangelho. Os nossos olhos contemplam a Cristo quando somos alimentados pelo pão vivo que desceu dos céus através da sua palavra. E o nosso coração, então, queimando, nós temos anunciado as boas novas que estavam ocultas, mas que agora foram reveladas a nós. Esses discípulos, eles não se contiveram.
não podia esperar até o outro dia. Eles tinham que anunciar essa mensagem maravilhosa. Ele realmente era o Cristo. Ele realmente é o nosso Salvador. Agora nós vemos, agora eu vejo. Eu estava cego, mas agora eu vejo. A noite não os impediu. O caminho perigoso não os impediu. Não podia esperar. Eles precisavam anunciar essa mensagem maravilhosa. Nós devemos anunciar essa mensagem. Nós precisamos clamar para que o Espírito Santo queime nosso coração. Dessa forma, para que nós anunciemos a mensagem. Apesar das dificuldades, apesar dos perigos, nós devemos anunciar essa mensagem. Não somente ao mundo, também ao mundo, mas também uns aos outros. Não tem como não ler essa passagem e não lembrar da última ceia do Senhor. Porque quando que esses dois discípulos viram que ele era o Cristo? Quando ele dava graças pelo pão e repartia o pão. Da mesma forma nós, eu e você, nós não ceamos sozinhos. Nós ceamos uns com os outros. Porque a ceia do Senhor, o partir do pão, é para nos fazer lembrar de Cristo. Lembrar uns aos outros que Cristo vive, que Cristo morreu pelos nossos pecados e Cristo nos fez uns com os outros e consigo mesmo. Mas, afinal, então, que caminho é esse? Que caminho é esse que incendeia os nossos corações? Que caminho é esse que nos mostra a verdade a respeito do Cristo e que nos faz testemunhar do Evangelho? Seria o caminho de Emaús? Nós temos que ir lá andar pelo caminho perto de Jerusalém, fazer uma romaria? Não, não é este caminho. O caminho é Cristo. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. É em Cristo que nós conhecemos a verdade. É em Cristo o caminho eterno, onde nós recebemos a vida. E é Cristo o caminho pelo qual nós anunciamos a verdade do Evangelho, a plena salvação que está no sacrifício de Cristo. Cristo é o caminho. Cristo é o caminho. Então, meus amados, o nosso desafio que este texto faz a nós, não é o desafio que eu faço a você, mas é o desafio que essa palavra, o Cristo revelado nessa palavra, faz a mim e a você, é que nós andemos neste caminho que é Cristo. E se nós assim andarmos, nós não andaremos conversando apenas sobre os últimos acontecimentos, como se estes fossem as últimas verdades, as verdades plenas. Nós não caminharemos conversando sobre as últimas notícias do jornal, do coronavírus, a quantidade de mortes, o ministro da saúde que foi trocado, isso ou aquilo. Não, isso não é a verdade última, isso não é a verdade mais importante. Existe algo além disso. Existe a realidade maior, a realidade verdadeira, aquilo que nós não vemos, que é Cristo. Pois Cristo é o caminho e Cristo é a verdade que se revela a nós. Ele clama aos nossos corações, dizendo: está consumado, está consumado. Eu sou o Cordeiro de Deus que morreu e ressuscitou. Eu te salvei, eu te salvei. Vá em paz, existe esperança no porvir. Que nós, o povo de Deus, aqueles que eram chamados os do caminho, era uma das formas que o povo de Deus era chamado na igreja primitiva. Caminhemos sabendo que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E assim andemos com Ele, conhecendo a Ele e anunciando a Ele. Nós podemos estar sendo cegados pelo medo dos nossos dias. Nosso coração pode querer ficar ansioso com tudo que tem acontecido. Nosso coração pode querer ficar temeroso. Mas nós devemos nos lembrar que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor não passará.
Nós devemos lembrar que por Ele, por Cristo, nós somos salvos e nele nós temos a vida e vida eterna e vida verdadeira, a vida que realmente importa. Nós devemos lembrar que a nossa salvação não é nessa terra, não é nas coisas deste mundo, mas no porvir, no porvir. Então, levante a sua cabeça, contemple a Cristo, contemple a sua salvação, contemple o Cordeiro que foi morto, contemple o sacrifício definitivo pelos nossos pecados, contemple o Cristo ressurreto, preparando um lar para nós. Contemple a vida eterna com Ele. Levante a cabeça, crente, levante a cabeça, contemple o Cristo, contemple a sua salvação. Tenha o seu coração inflamado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Tenha o seu coração inflamado pelas verdades do Evangelho. Seja fortalecido nessa verdade, nessa noite, pelo Santo Espírito de Deus. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos, aí mesmo onde você está. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos por tamanha salvação. Te louvamos, Senhor, porque Tu se revelaste a nós no caminho. Mesmo quando nós caminhávamos, Senhor, e temos caminhado ainda, olhando para as coisas deste mundo, olhando para baixo, olhando para o nosso próprio umbigo, olhando para aquilo que tem nos afligido, Senhor. Mas a Tua palavra diz, não, olhe para cima, olhe para Cristo. Eu já morri, eu já ressuscitei, eu já o salvei. Perdoa-nos, Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa-nos, Senhor, porque não lhe amamos como devia. Nos perdoa, Senhor. E nós te clamamos nessa noite, que o Teu Santo Espírito venha arder novamente em nossos corações. Que a chama do Evangelho venha reacender em nossos corações. Que nós voltemos a amar a Tua palavra como nos é devido. Que nós voltemos a amar e estar de joelhos perante Ti como nos é devido, Senhor. Nós te clamamos e que a Tua paz, a paz que excede todo entendimento, que vem da certeza da Tua salvação, Senhor, encha os nossos corações, apesar das notícias desses dias. É o que nós te pedimos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.